Olá, bem-vindos a mais um Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu entrevisto neste programa candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite leva em conta a relevância do partido, a posição dos candidatos nas pesquisas, a diversidade ideológica e a trajetória dos postulantes ao cargo. Nesta edição de hoje eu recebo Sebastião Melo, candidato do MDB à Prefeitura de Porto Alegre. Candidato, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Sérgio, agradeço também a possibilidade de estar contigo e estou aqui para poder ser sabatinado por esse competente jornalista. Tá certo. Antes de começar essa entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória do candidato. Sebastião Melo tem 62 anos e nasceu em Piracanjuba, Goiás. Mudou-se em 1978 para Porto Alegre. Advogado, elegeu-se vereador da capital gaúcha em 2000, reeleito em 2004 e 2008. Em 2012, tornou-se vice-prefeito. Em 2016, disputou o segundo turno com o atual prefeito Nelson Marquesan Júnior e perdeu. 2 anos depois, elegeu-se deputado estadual. É filiado ao MDB desde 1978, seu único partido. Candidato, vou começar aqui pelo tema que é, vamos dizer assim, mais candente da discussão nacional, com efeitos também sobre os municípios. Nessa disputa aí, nessa chamada guerra da vacina entre o Bolsonaro e o governador João Dória e os demais governadores, o senhor fica do lado de quem? Do lado do Brasil e da minha cidade. Tá? Deixa eu dizer o seguinte: primeiro, eu acho que essa questão da vacina é um tema extremamente importante e creio que o governo federal vai adquiri-la. Tá? A minha premissa é essa. Bom, e a cidade aqui vai se preparar para a vacina. Nós temos uma rede pública muito boa aqui em Porto Alegre, nós temos uma rede conveniada, nós temos 2 hospitais federais aqui, o Conceição, o Clínicas, temos o Hospital da PUC, que é da universidade, temos a Santa Casa, que é talvez o hospital mais antigo, então nós vamos preparar a cidade para a vacina. Bom, se chegar ao ponto, né, se for eleito prefeito, e o governo brasileiro não adquirir a vacina, nós vamos criar um consórcio metropolitano aqui das 12 cidades em torno de Porto Alegre. Agora, é importante, Sérgio, dizer que para qualquer prefeitura ou governo adquirir a vacina, tem que haver autorização da Anvisa. Então porque tem gente aqui que, aliás, em eleição tem gente que promete até terreno de esquina dentro do mar, né? Então, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Ok, podemos comprar? Podemos. Agora, a Anvisa tem que autorizar a importação, senão a vacina não é importada se não tiver uma autorização do governo brasileiro. Mas eu volto a dizer, eu acredito que o governo federal vai comprar a vacina e, para mim, a vacina pode ser de qualquer lugar do mundo, desde que seja testada e sirva para imunização. O senhor acha que a vacinação deve ser obrigatória? Não, não. Eu acho que a cidade tem que oferecer vacina para todos. Mas se eu for prefeito, não vou obrigar ninguém a se vacinar. É da liberdade individual do cidadão, não. Agora, candidato, o senhor disse recentemente que uma das primeiras medidas que o senhor tomaria caso eleito é reabrir tudo na cidade, tudo que for possível. A pergunta que eu faço é o seguinte: a gente está vivendo aí alguns momentos, principalmente na Europa. A Europa foi o primeiro epicentro da pandemia, fez lá o lockdown, o isolamento rígido, reabriu, foi reabrindo aos poucos e agora vive uma nova fase dos casos. Como é que é possível abrir e que tipo de medida é possível tomar para abrir sem que você tenha esse risco de ter novos surtos da pandemia, do coronavírus, a ponto de ter que fechar de novo tudo como aconteceu na Irlanda, como está acontecendo na França e na Espanha? Sérgio, primeiro acho que eu e tu e todos nós torcemos para que não aconteça essa segunda onda, mas isso é se isso acontecer, se eu for... Então, primeiro eu vou responder a tua pergunta do seguinte: se nós vamos reabrir em janeiro. Sim, reafirmo isso. E digo isso porque é o seguinte, a cidade ela tem que olhar a saúde, sim, mas a saúde econômica da cidade também, a saúde social da cidade também. Porto Alegre vive uma onda de fechamento aqui, de comércio muito grande. Nós somos uma cidade de serviços, de micronegócios, de pequenos negócios. Então, eu acho que a gestão da pandemia feita pela gestão atual,
ela deveria, primeiro, ter tido transparência e não teve. Segundo, ela levar em conta um comitê de emergência que tivesse ciência, em primeiro lugar, infectologista, mas tivesse os setores produtivos. Nós temos mais de 74 decretos aqui, sem nenhuma discussão com esses setores, Sérgio. Nenhum desses decretos foi discutido com os lojistas, com os restaurantes, com os bares, com os setores produtivos da cidade. Então, nós vamos reabrir, sim, com os protocolos necessários e vamos, de pronto, já criar um comitê, sim, com os assentos representativos da ciência, do comércio, da indústria, da rede hospitalar, e não emitiremos nenhum decreto sobre qualquer área sem uma ampla discussão antes. Então, vamos tratar isso com muito equilíbrio, mas a saúde e a economia não devem estar desassociados. Eu acho uma falsa dicotomia você tratar, né? No caso aqui, por exemplo, quando o prefeito reabriu, era o pico mais alto da pandemia. Tu sabe disso. Mas então, que ciência é essa do prefeito? Que quando tinha o pico mais alto da pandemia, ele reabriu. E as obras públicas que funcionaram o tempo todo para ficarem prontas para a eleição e todas as obras privadas que ficaram fechadas durante todos esses meses? O vírus ia no lugar, no operário que é da privada, ele ia, e no operário que é da obra pública, ele não foi? Então, que negócio é esse? Eu fecho o mercado público, que tem 110 pequenos permissionários, e 200 metros dali eu deixo todos os mercados grandes abertos. Mas que negócio é esse? Eu fecho as empresas por faturamento. Você tem que fechar ou abrir uma empresa numa pandemia é pelos protocolos que ela apresenta. Não interessa a fatura bilhões ou milhões ou 100 mil reais, ela tem que ter protocolos para isso. E a pandemia aqui em Porto Alegre foi politizada. Tá? Agora, pensando neste aspecto, se o senhor reabrir sendo prefeito e se notar, por exemplo, um aumento de casos, o senhor também terá a firmeza para voltar atrás e fechar o que for necessário? Não tenho dúvida, Sérgio. Não tenho dúvida. O comitê que nós vamos formar, ele será o balizador disso. Tá? Isso é uma coisa que na minha vida, como vereador, fui presidente da Câmara 2 vezes, fui um vice-prefeito atuante da cidade, sou um cara de muito diálogo. E não tem nenhuma dificuldade de mudar de ideias quando alguém me apresenta uma ideia melhor. Se tiver uma segunda onda, que espero que não tenha, e se for necessário, depois de reaberto tudo, fazer uma restrição, ok, mas farei isso com diálogo. Não farei isso porque chamar o procurador e dizer, baixa o decreto, está decretado. Não, vou fazer isso com o diálogo, com a ciência e com os setores econômicos da cidade. Não? É isso. Agora, candidato, o senhor hoje acaba de sair, nós estamos tendo essa conversa aqui, algumas horas antes, o IBGE acaba de divulgar o resultado do desemprego, 14%, a taxa mais alta em muitos anos. Todo mundo que vai assumir com 2 problemas graves, né? Na verdade, alguns problemas graves. Queda na arrecadação, aumento do desemprego, aumento da desigualdade. Como é que o senhor pretende enfrentar esse problema? Olha, Sérgio, o que tu está dizendo é profundamente verdadeiro. Né? O governo federal repassou aos municípios até, acho que é o último mês, aquela perda de receitas que os municípios e os estados tiveram. Então, Porto Alegre estava dentro desse contexto. Não terá mais repasse de receitas do governo federal. O Rio Grande do Sul vive na Assembleia, onde eu sou deputado, um projeto de renovar ou não as alíquotas do ICMS, e isso tem interferência também nos municípios. Tá? Uma prefeitura precisa ter equilíbrio fiscal, porque o desequilíbrio fiscal te leva a vários problemas. Atraso em folha, não serviço prestado, do recolhimento do lixo, do corte da grama, dos serviços essenciais da cidade, da saúde. Mas ele leva uma outra consequência, que é você não ter capacidade de buscar empréstimos para as obras de infraestrutura que a cidade precisa. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um microcrédito. Eu tenho conversado aqui com 3 bancos, Badesul, BRDE e Banrisul. Nós vamos criar um microcrédito com preparação profissional para pequenos micronegócios. Isso vai dar um aquecimento na economia, porque
a Fundação Getúlio Vargas está dizendo que o desemprego vai chegar a 18%, já está 14%, tá? Podemos chegar a 18%. Nós só de empregos formais em Porto Alegre na pandemia, nós perdemos 30 mil empregos. Tá? Então, nós precisamos gerar emprego e renda. Agora, como é que tu gera? Tu tem que gerar emprego e renda, de um lado, e você tem que aquecer a economia. Então, por exemplo, tá? Quando eu digo reabrir os negócios no Rio de Janeiro, porque isso vai ao encontro exatamente disso. Porque essa cidade está fechada, não produz e não tem ISS, que é o Imposto de Serviço. Se a cidade não se movimenta, a economia não se movimenta, como é que a prefeitura vai funcionar? Então, nós vamos dialogar com o microcrédito, com a preparação profissional, e nós vamos aqui trancar, tem 4 aumentos do IPTU, muito pesado aí, para os próximos anos, e que, em função de tudo isso, dos negócios, nós também vamos trancar esses aumentos e vamos fazer um refis, porque tem muita gente que não pôde pagar o ISS nesses 6 meses. E se a gente apertar, a gente vai fechar mais gente, viu, Sérgio? Então, nós vamos fazer talvez em 60 vezes, 50 vezes, mas vamos combinar. Você paga o do mês e tu paga um para trás. Paga o do mês e paga um para trás. E aí tu vai levando a economia. Por quê? Porque cada negócio que fecha, a porta da prefeitura é o caminho do cidadão quando fecha o negócio da cidade. Nós estamos com o dobro de moradores de situação de rua hoje em Porto Alegre. Nós estamos com muita gente pedindo nas sinaleiras, não sei como é que estão as outras capitais brasileiras, nós vamos ter que apertar o cerco aqui com aquilo que eu chamo de restaurante de campanha, parceriado com as igrejas, com as entidades, tem aqui a Fiergs que vai ajudar nisso, no Banco de Alimentos, mas tu não pode ver uma pessoa na rua e o prefeito dizer que aquilo não é com ele, tá? É também com ele. Então, nós temos desafios enormes e temos que cortar o que for possível. Nós temos aqui mais de 4 mil imóveis, pretendo fazer um grande leilão dos imóveis aqui de Porto Alegre para vender, para botar dinheiro no caixa. Vou revisar todos os contratos da prefeitura, inclusive uma auditoria na folha de pagamento também. Vou fazer com que os habites que não estão hoje rapidamente sejam rapidamente para que o IPTU entre desses imóveis que estão prontos, que é mais um valor de IPTU que possa entrar. Tem muito habites aí represado de prédios que foram terminados. Vamos fazer um mutirão aí para poder liberar de autodeclaração daqueles que construídos. Olha, foi construído de acordo com os regramentos da prefeitura. E vamos enxugar, por exemplo, a prefeitura teve 3.900 funcionários que foram aposentados nesses últimos 4 anos. A estrutura da prefeitura não diminuiu. Tá? Então, tem mais imóveis alugados, tem mais gasto com água, com os serviços para funcionar a máquina. E a gente vai ter que avaliar também, dentro desse processo pós-pandemia, se a empresa privada está estimando que vai ter 30% de funcionários trabalhando em casa, acho que o poder público, no mínimo, tem a obrigação de analisar quais são os serviços públicos que o funcionário vai poder produzir em casa, e isso diminui o tamanho da máquina pública. Então, não é uma atitude única que nós vamos tomar, mas eu reconheço as dificuldades que têm as finanças do Brasil e, consequentemente, dos municípios onde moram as pessoas e que detêm o menor receita do Brasil, não está na União, não estão nos estados, estão nos municípios, mas as pessoas vivem tipo. Ou seja, União e Estado são ficções jurídicas, porque a vida do cidadão está no município, não? Agora, candidato, uma das coisas que impediu que a crise fosse pior no Brasil foi o auxílio emergencial, R$ 600, que agora são 300, o governo federal pretende acabar com ele no final do ano. Vários candidatos em várias capitais estão propondo uma espécie de renda básica para os seus cidadãos. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Bruno Covas encaminhou um projeto para pagar R$ 100 para quem está desempregado e para quem é do setor informal. O senhor acha que uma renda básica seria uma saída ou não? Olha, entre o desejo e a realidade, eu tenho que ficar com a realidade, Sérgio. A prefeitura não tem orçamento para isso. O que eu espero é que o governo federal adote a renda cidadã. Vamos trabalhar para isso. Eu acho que os programas sociais do Brasil, né, tem que ter uma transição. Eu não comemoro um Brasil quando tem mais aumento da Bolsa Família. Eu gostaria de comemorar um Brasil que cada vez diminuísse a Bolsa Família e as pessoas se incluíssem na linha da dignidade humana. Eu, sinceramente, mas essa é uma realidade ainda um pouco longe do Brasil. Tá aí.
Nós temos uma economia que é a 8ª economia do mundo, mas nós temos uma injustiça social muito profunda no país. Então, não dá para você fazer isso de uma hora para outra. Tá? Agora, eu não tenho como assumir esse compromisso e penso com todo o respeito que quem está assumindo esse compromisso, se for prefeito, não tem como cumprir. A prefeitura não tem recurso para isso. Né? Por exemplo, agora o atual prefeito assinou um acordo com as permissionárias de ônibus, aportando nos próximos meses 36 milhões, ou seja, botar dinheiro público. São Paulo faz isso, talvez a única capital que bota subsídio, né? Então, para todo lado que tu olha, falta dinheiro. Então, não dá, não tem como, nem 100, nem 200, nem 300. Nós vamos alinhar os programas federais, lutar para que eles continuem, talvez ampliar o Bolsa Família aqui, ou a renda cidadã. Agora, não tenho como assumir um compromisso. Posso, por exemplo, isentar água, ok, que é do município, isso, o prefeito já fez parte disso, isso pode se fazer, e vamos fazer. Tá? Agora, o nosso limite são os programas sociais que tem a FASC, a Fundação de Assistência Social, nos contraturnos, não é? Nos acolhimentos, nos albergues. Então, tem uma série de programas sociais que já existem, as creches, enfim. Então. Agora, assumir a posição de que, além dos programas sociais que existem, você ter uma renda cidadã na prefeitura, não tem como fazer isso. Agora, Candidato, o senhor falou aí do repasse aí ao transporte público. Porto Alegre tem uma das tarifas de transporte público mais altas do país. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão? Pois, Sérgio, deixa eu te dizer, essa é uma das tarefas mais difíceis para o novo gestor. Por quê? Porque o Brasil, do Juscelino Kubitschek até o presidente Bolsonaro, ele dedicou um capítulo muito especial aos carros particulares e não dedicou 10% desse capítulo ao transporte urbano, ao transporte coletivo. E nós, o sistema veio, estava mal, e na pandemia ele foi ladeira abaixo também. Qual é a regra aqui hoje em Porto Alegre? De cada 3 passageiros que entram no ônibus, 1 não paga, porque por razão constitucional ou de leis municipais, eles estão isentos. Quem é que financia esse passageiro que não paga? É o pobre. Porque o que tem o emprego formal, o patrão paga 94% da passagem, ele paga 6%. O que é isento, ele também não está preocupado com o valor da passagem. O informal, que é aquele que luta no dia a dia, que senta do lado daquele que é o isento, esse paga 4,70 para aquele que não está pagando lá dele. Então, esse sistema foi à lona. Nós temos aqui a passagem única, que nós temos uma cidade que tem 500 km², tem linhas que tem 20 km, 25, 30, 10, 12 e tal. Então, se tu pegar uma linha de 12, ou de 20 km, ou de 2, tu paga a mesma passagem. Isso foi uma decisão correta lá atrás. Porque senão eu excluiria aquele trabalhador da periferia que chegasse no emprego e dizia assim, eu moro no bairro tal. Ah, não, eu não quero, porque tu custa mais para a empresa. Só que esse sistema hoje é um sistema que eu não sei se ele continua. Então, o que eu vou fazer concretamente como prefeito? Tem uma licitação que é de 2015, que ela foi feita, está em andamento, e ela precisa ser repactuada. Então, eu vou repactuar, sentando com os empresários, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, fazer várias sugestões, nenhuma impondo, mas, por exemplo, integrar o sistema com as lotações, botar carros menores aonde tem menos passageiro em determinados horários, fazer passageiro por demanda em determinadas regiões, ou bares noturnos, por exemplo, ver ter linhas ordinárias de toda a noite, você ter por demanda, sabe? Olha, lá tem garçons, lá tem cozinheira, em vez do cara sair às 10, sair às 11, você aglutina por demanda. Então, algumas atitudes nós temos que tomar imediatamente. Muitas linhas foram cortadas, horários que não são cumpridos, ok. Agora, eu também vou estar na primeira fila dos prefeitos metropolitanos, porque eu acho que tem hoje a Associação dos Prefeitos das Capitais, da região metropolitana, para convencer o presidente Bolsonaro de que ele tem que criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana, espécie do SUS do transporte coletivo, para financiar os que não podem pagar.
porque não é justo que o pobre pague pelo pobre. Nós todos temos que pagar por aquele que não pode pagar. A segunda luta política em favor, né, com o governo federal, com o Congresso Nacional, com, né, os deputados, enfim, é tirar todo e qualquer imposto daquilo que compõe a passagem do ônibus. Quando o empresário compra uma carroceria, ele tem um punhado de imposto. Quando o empresário compra o pneu, tem um punhado de imposto. Quando o empresário vai pagar a folha de pagamento, ele tem 100% de encargos na folha de pagamento. Quando o empresário, ou com a sua bomba dentro da garagem ou fora da garagem, ele paga, no caso aqui do Rio Grande do Sul, 12% de ICMS para abastecer os seus ônibus. Então, se tu criar um fundo nacional, se tu tirar os impostos, você vai ter uma passagem menor, porque você tem que atrair o passageiro para o sistema. O sistema hoje só perde passageiro. Por quê? Porque aquele passageiro da última perna, que é o mais curto, com a chegada dos aplicativos, acho que para vocês chegou antes aí em São Paulo, para nós aqui chegou em 2015, em março, os aplicativos, e eu não vou taxar os aplicativos, porque isso vai acabar recaindo sobre o sujeito que opera. Então, aquele passageiro de curta distância, ele não usa mais o ônibus, porque ele olha no aplicativo e diz o seguinte: opa, eu estou aqui no Menino Deus, que é um bairro nosso pertinho do centro. Ele está na Independência, ele olha e diz o seguinte: bom, mas eu vou pagar 4,70 de ônibus. Mas eu no aplicativo, eu estou em 2 aqui, vou pagar 5, eu vou de aplicativo. Então, esse passageiro que sustentava parte dessa perna do transporte, não sustenta mais. Então, nós vamos ter que mexer profundamente no sistema de transporte. Agora, não vou criar pedágio. O atual governo falou em pedágio na entrada da cidade, nas entradas, depois no centro. Nosso governo não terá pedágio no centro. Não. Agora, candidato, o senhor disse recentemente que mudou de posição em relação ao teto de gastos, né? Quando o senhor fez a campanha em 2016, o senhor combateu o teto de gastos. Na época, a senhora tinha como vice-candidata a Juliana Brizola, que hoje concorre pelo PDT. O senhor disse que mudou de opinião. Agora, neste ano crucial de 2020, ter feito o orçamento de guerra e burlado o teto de gastos também foi outro fator fundamental para que a economia brasileira não afundasse mais. O senhor não acha que o teto de gastos virou, na verdade, um problema para os gestores públicos brasileiros? Sérgio, primeiro, eu sou um democrata na essência e respeito quem pensa diferente. Eu não mudei de ideia. Eu acho que o teto de gastos, naquela época, ele precisava de uma maior discussão. E se tu olhar, né, claro, tu não tem obrigação disso, mas aqui, nas minhas redes sociais, tu vai ver isso. O presidente era o Temer. E eu dizia, olha, o Brasil está vendo um momento tão difícil da saúde, a questão social, que eu acho que a gente tinha que ter uma transição diferente do teto de gastos. Não é que eu era contrário, eu tinha uma posição. Tá? Mas uma coisa que eu venho amadurecendo, e a política te leva a isso também, o amadurecimento político, é que o cidadão brasileiro não aguenta mais aumento de imposto, Sérgio. Não tem mais espaço para aumentar imposto. A máquina pública tornou muito pesada para o cidadão. E se essa máquina pública aplicasse o seu recurso na atividade fins, até é uma coisa, mas não, hoje a máquina pública aplica muito dinheiro na atividade meio. Vou pegar as carreiras jurídicas. Eu lidero aqui na Assembleia uma frente parlamentar de combate aos privilégios. No final de 2017, 2018, quando o presidente Temer negociou com o Supremo, ele levou os tetos do ministro do Supremo para R$39 mil. Tu lembra disso? O que o Conselho Nacional de Justiça fez? Fez um puxadinho, estendeu para todos os juízes do Brasil inteiro e desembargadores do Brasil inteiro o aumento sem lei. Eu, inclusive, trabalhei isso aqui na Assembleia intensamente para coibir isto e o corporativismo me engoliu. Inclusive o corporativismo dos colegas deputados que entraram até na Justiça. Isso estendeu para o Ministério Público, estendeu para as defensorias, estendeu para os tribunais de contas. Então, você teve 17% de aumento nas carreiras jurídicas sem lei. Juiz no Brasil tem 60 dias de férias. Promotor de justiça tem 60 dias de férias. E gosta tanto de férias que vende as férias, viu, certo? Então, quer dizer o seguinte, o Brasil tem que combater privilégios. Então, não dá. Não dá para falar em aumento de imposto sem cortar
na receita da despesa. Então, muito convencido. Então, eu acho que a questão do teto de gastos, ela acaba ajudando nessa direção. Então, opa, para, não dá mais para gastar desse jeito. Agora, a questão da pandemia, nós estamos vivendo um regime de exceção. Eu acho que o governo federal acertou ao liberar os R$ 600, o governo acertou ao liberar as empresas, por exemplo, para os funcionários, encostar os funcionários e receber 70%. O governo federal acertou quando fez o Pronamp, que não atingiu todo mundo, mas parte dos micros negócios tiveram aí uma parte de financiamento. O Rio Grande do Sul foi o segundo estado a acessar o Pronamp, que é um financiamento para micronegócios. Então, regime de exceção é uma coisa, normalidade é outra. Então, eu não tenho dúvida de que o Brasil não pode exceder nos gastos, porque quem paga essa conta, sabe quem é essa? É o mais pobre. Porque as carreiras de estados, essas têm privilégios extraordinários no Brasil inteiro, tanto no governo federal, nos governos estaduais, nos municípios, e especialmente começando pelas carreiras jurídicas. Olha os salários dos juízes do Brasil inteiro e olha as suas produtividades. Então, nós temos vários Brasis. Mas, candidato, raramente na hora H se combate esses privilégios, né? Vamos pensar, por exemplo, na reforma da Previdência brasileira. Ela acabou atingindo o trabalhador do sistema privado, do INSS, do sistema geral, que já tinha sido reformado várias vezes, e manteve o privilégio para as principais carreiras, judiciário e também militares ganharam vantagem. Essa é sempre uma história assim. Como é que, na verdade, é possível combater esses privilégios de fato? Porque, em geral, na hora H, sempre se livra a cara dos juízes, dos procuradores, etc. Não, Sérgio, tem razão na tua afirmação. As corporações têm um poder muito grande de pressão sobre os parlamentos. Tu acha que o povo lá da Caatinga sabe o que é parlamento? Ou tem dinheiro para pegar um avião, ficar num hotel em Brasília e fazer lobby? Mas essas categorias têm. A Constituinte de 88 foi feita olhando para o retrovisor em muitas coisas, viu, Sérgio? Tem coisas importantes que a Constituição trouxe. Uma delas é a democracia. Por todos os abalos que teve a democracia, o país continua. Tá? Mas eu sou defensor, já há muito tempo, que o Brasil tem uma constituinte exclusiva, não cameral. Aquele que viesse a concorrer devia ter um período de não concorrer a nenhum cargo público e fazer mudanças importantes, porque, para mim, a maioria dos direitos adquiridos são privilégios adquiridos, e que está lá, na raiz disso é a Constituição brasileira. Agora, a raiz disso está a Constituição brasileira. Então, e quer dizer que aí é uma disputa difícil, porque num país que toda decisão vai acabar no judiciário, então é sempre a raposa cuidando do galinheiro, né? Então é mantendo os privilégios deles em parceria com os outros, não? candidato, por que o Porto Alegrense deveria escolher o senhor como prefeito? Sérgio, eu me preparei para ser prefeito de Porto Alegre. Cheguei aqui há 42 anos, adotei a cidade me adotou, uma caminhada de superação, fui vereador, fui presidente da Câmara, vice-prefeito. A cidade me deu muitas oportunidades, qualificação profissional na advocacia, na gestão pública, tá? Onde fiz gestão pública no Ministério Público, fiz vários cursos de crise, acho que o prefeito precisa administrar crises diariamente. Então, resumidamente, eu podia dizer o seguinte: eu quero ser prefeito para melhorar a vida da cidade, a vida das pessoas, mas, acima de tudo, para devolver a cidade que me acolheu, tá? Em dobro o que ela me deu. Se for prefeito, quero levantar cedo, dormir tarde, ouvir muito, decidir, tentar acertar e lá no final dizer: valeu a pena ter deixado aqui um legado para aquele que veio me suceder. Então, é com esse espírito que eu entro na eleição pela segunda vez. Já fui candidato na eleição passada, a população escolheu outro caminho, eu respeito profundamente isso. Essa mesma população que tinha me feito vereador, me fez vice-prefeito, depois não me fez prefeito, me fez deputado, e volto aqui para poder me reapresentar à população. E vamos ao julgamento popular. Nesse momento, o nosso trabalho está focado somente para ir para o segundo turno. É uma eleição aqui em Porto Alegre que é Grenal, viu, Sérgio? Não? E Grenal pode acontecer tudo, né?
Então, mas estamos no jogo, estamos jogando, trabalhando para o segundo turno. Depois do segundo turno é uma eleição dentro da eleição, uma eleição curta, que vai ser em 15 dias, e até acho bom que seja assim mesmo. Então, muito obrigado por estar contigo aqui. Um abraço aí à nossa Carta Capital, que tem muito carinho, muito respeito, e estou à disposição sempre. Tá? Obrigado. Eu recebi aqui Sebastião Melo, candidato do MDB à Prefeitura de Porto Alegre. Candidato, eu agradeço mais uma vez e boa sorte na campanha. Muito obrigado, saúde e paz e estamos juntos. Né? É isso aí, até a próxima.